Sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma aula da Universidade da Cura. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre auto-perdão e compaixão, tá? Vamos ancorar o campo e a gente já começa, tá bom? Então fechem os olhos, respirem fundo, enche o peito de ar, solta. Mais uma vez, respira fundo. Enche o peito de ar e solta. Deixa suas raízes se entrelaçarem com as raízes de Gaia, com as raízes da Mãe Terra. Deixa essa energia ir ramificando. E a gente vai se conectando com todos os elementais da Terra, todos os elementos da Terra. A água, o ar, o fogo, o vento, as plantas, cachoeiras, rios, frutas, legumes, os animais. Em um momento de conexão onde você é una com este todo, onde você é o vento, a água, o ar, o fogo, o verde, onde você é a leoa e também a borboleta, a joaninha e o pássaro. Mengaia hoje reforça a sua mensagem que ela vem trazendo de que você tem uma mãe. Ela é a grande mãe. Ela é dona dos saberes sagrados dessa terra. E entrega para cada uma de nós uma forma, uma experiência de vida aqui nessa terra. Ela traz cada vez mais o amor e a vida dentro da terra. E ela te abraça e você se sente dentro de um grande coração vermelho, onde você está protegida, ancorada, apoiada, onde você consegue performar, onde você é incrível, você é amada, você é alegre, merecedora e feliz. Fica aí um pouquinho recebendo esse amor, esse carinho. E aos poucos vai voltando para cá. Vai abrindo os olhos. Todo mundo bem? Bom, bem-vinda, tá? A aula de hoje é sobre auto-perdão, compaixão.
E eu decidi trazer o tema do auto-perdão, mesmo já tendo uma aula gravada, porque existe algumas coisas que não fazem diferença só na vida de uma terapeuta, faz diferença na vida de todo mundo. Essas pessoas que têm mais autoconfiança, as pessoas que não têm um julgamento grande sobre si, as pessoas que conseguem acalmar a mente e enxergar as suas próprias qualidades, enxergar as suas próprias habilidades, elas têm uma vida mais próspera. E aqui eu quero falar sobre prosperidade. Nossa, eu podia dar uma aula sobre prosperidade. Isso é um tema muito importante. Gostou, né? Vou fazer. A prosperidade, ela tem 3 pilares. Dinheiro, dinheiro mesmo. Aí eu tô falando de bens materiais, dinheiro, poupança, investimentos, imóveis, patrimônio, né? Como você lida com esse dinheiro. Tô falando de relacionamentos, ela é ancorada em 3 tripés. Relacionamentos saudáveis. E aí eu tô falando de todas as relações, então, com a família de origem, com a família atual, amigos, ter a sensação de que toda vez que você tiver uma dificuldade, você tem aonde recorrer. Isso é considerado relacionamento saudável, tá? E saúde física e mental. Porque você concorda comigo que é muito bom ter dinheiro, mas muito dinheiro com alguém doente no hospital não te ajuda. Só te ajuda a pagar a conta do hospital. Te ajuda a proporcionar um melhor hospital para aquela pessoa, mas não paga a saúde daquela pessoa. Entende? Do mesmo jeito que também não adianta ter saúde e muito dinheiro e relações totalmente em uma família que vive em pé de guerra. Concorda? Não vale a pena. Por outro lado, ninguém é muito feliz, não. Esse papo já passou a época em que as pessoas eram muito felizes numa cabana de sapê, né? Foi-se o tempo. Então, por isso que prosperidade é diferente de dinheiro. E é aquilo que de verdade faz a gente feliz. Porque se você tem saúde, você tem dinheiro, você tem relações saudáveis, não tem como você não ser feliz. E aí, mais importante do que o perdão é o auto-perdão. E normalmente, quando eu dou uma aula sobre perdão, eu começo falando sobre o perdão e depois sobre o auto-perdão. E hoje aqui eu vou focar somente em auto-perdão. Por quê? Porque todo sentimento a gente tem que ter primeiro pela gente, para depois ter com o outro. E, infelizmente, o que eu vejo, né, voltando no como comecei aqui, o que eu vejo é que, infelizmente, essa autoconfiança, ela às vezes está abalada, a pessoa ainda não consegue confiar tanto em si mesma para atender ou para se divulgar, porque esta autoconfiança está, de alguma maneira, abalada. Ou ela até é confiante numa coisa, mas ela não é confiante naquela outra coisa. E aí ela não tem os resultados, tá? O melhor mecanismo disso, primeiro, é se perdoar. Existe luz e sombra dentro de todas nós. Existe um lado sombra dentro de nós. Existe a Loreta filha da puta, mas existe a Loreta que tá aqui, ó, que veio hoje conversar com vocês. Mas se puxar minha capivara, vocês vão achar alguém que não gosta de mim. Vocês vão achar alguém que na interpretação dela eu fui uma grande filha da puta. Só que até quando a gente é uma grande filha da puta, a gente precisa se perdoar. A gente precisa se perdoar.
E aí eu volto na mensagem que eu tenho trazido nas últimas semanas da autoaceitação. A gente é o que dá conta de ser. Perdão, por que as pessoas não se perdoam ou não perdoam ao outro? Precisa entender uma coisa: perdoar não é validar o que o outro fez. Se perdoar não é validar o que você fez. É sim se libertar da culpa, se libertar da dor que aquele erro que você fez te causou. Então, por exemplo, ano passado, eu passei por duas grandes situações que me abalaram muito profissionalmente esse ano. E as duas eu falei, putz, grilo, eu tinha que ter sido mais safa, eu fui muito ingênua. E eu fiquei uns 20 dias me culpando por conta daquilo. Adianta eu ficar me culpando? Vai resolver o problema eu ficar me culpando? Então, o auto-perdão é isso. É reconhecer que fiz besteira. Redireciono minha rota e sigo em frente. Aprendi com o erro e sigo em frente. Agora ficar naquela masturbação, aquela ruminação, ai, podia ter sido diferente, blá, 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 não dá. E sabe qual é o melhor exemplo disso? Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Pedro também traiu Jesus. Pedro foi o apóstolo mais próximo de Jesus e aquele que começou a levar a palavra daquilo que seria a Igreja Católica, do que seria o cristianismo, mais do que a Igreja Católica. E ele chegou a um dado momento em que ele negou Jesus 3 vezes. Jesus falou, você me negará até o raiar do dia 3 vezes. E é quando perguntam de Jesus, e ele nega. Só que, o que ele fez? Ele simplesmente foi lá, se perdoou por ter feito isso e continuou trabalhando em prol de Jesus. Já Judas vendeu o Senhor por 30 moedas de ouro, não se perdoou e se suicidou. Quem contribuiu mais para a jornada de Deus? De Jesus? Pedro, que levou a palavra de Jesus para todo mundo, ou Judas, que no dia seguinte se perdoou? Percebe a diferença do auto-perdão? Você não fere só a si mesmo, você fere ao todo. Não se perdoar também é até um ato de vaidade. Porque você não assume que você... se você acha que você poderia ter feito melhor, você está sendo vaidosa, porque você não pode fazer melhor. Você está sendo orgulhosa, você não pode fazer melhor. Você fez o melhor que você pôde. Dentro dos conhecimentos que você tem, hoje, você faz o melhor que você pode. Então, é até um ato de vaidade, de orgulho. Não se perdoar. Tá fazendo sentido? As pessoas têm muita dificuldade de perdoar o outro ou se perdoar porque elas acham que é validar o que o outro fez. E não é. Voltei nesse assunto para eu dar um exemplo prático. Então, vamos supor que você teve um dia de cão, chegou em casa, brigou com todo mundo. Com todo mundo. No dia seguinte, você percebe que foi uma atitude exagerada, que as pessoas que convivem com você não mereciam esse tipo de tratamento, e você decide
pedir desculpas. Você vai lá e pede desculpas. Olha, você se sente mal, mas você decide se perdoar. Você se perdoar é uma coisa. Reparar o dano ao outro é outra coisa. Então, se perdoar não te isenta de assumir as consequências da tua má atitude. Você tem que ir lá pedir desculpa para os outros. Se teve algum dano, algum estrago físico, você tem que reparar aquilo. Eu sempre falo que é assim, imagina que uma pessoa cometeu um crime. Ela pode se arrepender. Isso não a isenta de prestar as consequências frente à lei. Então, se perdoar não te isenta de reparar os danos daquilo que você fez. Outra coisa muito importante que a gente tem que falar sobre perdão é que o perdão ele tem duas fases. Uma coisa é você decidir se perdoar. Outra coisa muito diferente é você se perdoar. Vou dar um exemplo próprio. Já tem uns 20 dias que né, Maria Madalena conversou comigo, tal, que eu decidi me posicionar como uma mulher que se julga demais. Tanto que eu passei a me posicionar como espiritualidade terapeuta para mulheres que se julgam demais. E na época ela falou assim para mim, não vai dar tempo de você se curar não, você vai ter que se curar com o povo. Vai indo e vai se curando. Eu tomei uma decisão de não me julgar mais. Isso quer dizer que todos os dias eu não me julgo? Percebe que não dá para simplesmente fazer assim na minha cabeça? A gente faz as nossas técnicas e a gente emana uma nova energia dentro da gente. A gente adquire a habilidade de agir diferente, mas você tem uma série de sinapses neurais, você tem uma série de comportamentos, um corpo viciado a se julgar. Eu fui agora um pouco antes de vir aqui para aula, eu estava com a vizinha que eu fui levar o Zé para fazer xixi, ela precisava passar na padaria, e eu estava sozinha pensando no negócio, e de repente eu falei, não, o pensamento é o oposto, eu não posso mais pensar assim. Então, percebe? O hábito do pensamento vai para que lugar? A gente precisa se retreinar. A gente precisa criar o hábito. Então, é a mesma coisa para o auto-perdão. Você toma uma decisão, mas toda vez que você começar a se culpar, você precisa lembrar, não, já passou. Você precisa ensinar o hábito de viver sem carregar aquela culpa. Sem carregar aquele dano. Fez sentido até aqui? Tudo bem, auto-perdão? Dúvidas, perguntas, reflexões? E a compaixão? A compaixão, ela é a capacidade, se a gente for seguir ao pé da letra, é a capacidade de ter empatia pelo que o outro sente, pelo sentimento do outro. Compaixão, você nunca vai saber o que o outro sente, mas você consegue olhar para aquela pessoa e falar, nossa, a Beatriz está em dor. E sem os olhos do julgamento, porque pode ser que o que aconteceu para Beatriz foi uma coisa pífia para mim. Mas para ela tá doendo e tá doendo muito. É olhar o outro com a sensibilidade do que tá doendo no outro. Não o que você acha que é justo ou que não é justo. Porque quantas vezes você talvez foi ver uma amiga e falar, mas isso é simples, já passei por coisa pior. Não, para a pessoa tá doendo. A pessoa tá doendo. Entende? Quando minha avó teve um acidente recentemente, eu percebi isso. Eu nunca perdi uma pessoa em que eu fosse tão próxima. Então, foi a primeira vez que me deu medo de perder alguém próximo.
Percebe como eu tenho que ter empatia com esse sentimento? Porque outras pessoas talvez já perdeu pai, já perdeu mãe, já perdeu. Elas já passaram por essa experiência do primeiro luto. Mas eu não. Eu não. Quando meu avô morreu, eu não tinha tanto contato como eu tenho com a minha avó hoje. Percebe? Falando assim, parece que ela já morreu. Não, gente, ela tá ótima, graças a Deus. Ela só sofreu só quebrou o fêmur e eu fiquei muito desesperada, mas ela tá ótima, graças a Deus. Compaixão, demonstrar compaixão e sensibilidade é o que mais nos conecta com o olhar de Deus. Porque isso é o que Deus sente por nós. Então a gente consegue ser sensível ao que o outro está sentindo. E é como Deus nos olha. Ele entende que nós somos uma grande experiência dele, mas que ali também a gente tem que ter compaixão por essas pessoas, pelas pessoas ao nosso redor. E é claro que, principalmente, a gente tem que ter com a gente. Lembra como eu comecei esse discurso? Todo sentimento começa pela gente. Começa pela gente, tá? Então, se a gente se esconde atrás das nossas próprias crenças, ou a gente tem resistência de mudar um padrão, a gente não está sendo harmônico com a gente. A gente não está sendo harmônico. Ter empatia também com a gente é uma autoproteção. Ter essa autocompaixão é definir limites também. É falar para o outro, ó, daqui você não passa. E olha como isso é um ponto muito delicado, porque ao mesmo tempo em que a compaixão pede que a gente tenha uma conexão com o outro, a gente se sensibilize pelo outro, a autocompaixão diz que o outro não tem direito de nos machucar. Mas e se para ser sensível com o outro isso está te machucando? Percebe como isso é uma linha bem tênue? E aí, o segredo está na comunicação. A maior parte das desinteligências que acontecem, a maior parte das discussões, dos confrontos, eles não vêm somente por conta de uma ação, mas pela informação não bem comunicada. Você sabe quando, às vezes você não. Tenho certeza que todo mundo já passou por isso. Teve uma dura de uma mãe, ou uma discussão com o marido, ou uma discussão com o pai, que doeu mais do que uma surra. Se a pessoa tivesse te dado uma surra, teria doído menos. Vocês já passaram por isso? Então, percebe como a compaixão ela pode ser altamente. A insensibilidade, na verdade, sobre o sentimento dos outros, ela pode ser mais agressiva do que uma própria agressão física. E também mais comum. E também mais comum. Agora, agora eu vou voltar de novo. E se a grande pessoa que é insensível com os próprios sentimentos morar dentro da sua pessoa? Você vai fazer o BO contra quem? Não dá nem pra você ir na delegacia fazer um BO de maus tratos. Percebe?
como é importante a gente se perdoar, tá fazendo sentido agora? E ser sensível ao que a gente sentiu, ser sensível ao que a gente sente. E eu diria aqui que talvez o grande papel do terapeuta é ter essa sensibilidade, entender. É engraçado que aconteceu umas 3 vezes já. Quando eu explicava para alguém o que eu fazia, eu falava, eu ajudo terapeutas que têm medo de empreender, né? E quando eu falo isso para empresas, para pessoas que já têm um negócio próprio, é muito engraçado que a reação sempre é assim, mas não tem que fazer. Tem que fazer, senão nunca vai dar certo. Mas o que acontece? Como eu estava dentro aqui do núcleo, como eu estou, né, dentro aqui do núcleo de terapeutas, eu era sensível com a dor das pessoas. Porque eu tive essas dores e não foi simples. Percebe a diferença? E essa é as nossas super habilidades. A gente que é terapeuta, a gente tem que ter essa sensibilidade com o outro humano. Tem um humano aqui atrás. Tem um humano aqui, quando você atende, quando você fala, você tem um humano. A gente tem que ter sensibilidade com isso. E para finalizar, quer dizer, não sei se é para finalizar. Os grandes problemas de relacionamentos hoje é a falta de empatia, falta de compaixão, porque sem isso não existe uma nutrição daquele relacionamento. Não existe uma nutrição daquele relacionamento. E um relacionamento não vai se desenvolver sem nutrição, tá? E é importante ter também um esforço. Quando eu falo esforço, é um comprometimento, uma intenção de entender o outro. Não é simplesmente agir pela, pelos seus olhos. Não é só agir pelo que você acha que é. É ter esse olhar mais caridoso com o outro, a fim de nutrir estas relações. Tá? É, e muitas vezes a pessoa só precisa ser ouvida. Como terapeuta, às vezes a pessoa só precisa ser ouvida. Ou ela só precisa ter os seus sentimentos validados. No meu trabalho com as terapeutas, talvez uma das coisas que eu mais falo para elas é: calma, você não tá doida. Tá tudo bem, é assim mesmo. E elas relaxam só de ouvir aquilo. Só de ouvir aquilo. Então, vamos aprender, vamos botar como desafio essa semana uma experiência de auto-perdão, uma experiência de mais sensibilidade contigo. Até porque uma das maiores ferramentas de se ver Deus, de se ver o Criador, de se ver o universo agindo, é através das outras pessoas.
Por que eu sempre falo que eu sei... Hoje, engraçado, hoje eu esqueci de falar, mas coloco aqui minha intenção. Que eu seja instrumento de Deus na vida das pessoas. Porque este amor, ela vem atrás de... através da mensagem das pessoas. Fechado? Dúvidas, angústias? Comentários? Loreta, Pode falar, amor. viu? Esse assunto veio bem para mim hoje, né? Porque assim, eu tenho assim, eu sinto muito assim compaixão por mim, eu tenho essa facilidade, né? E eu sinto muito pelos outros também, né? A empatia, a compaixão. E tem uma cliente minha que ela me procurou hoje e a gente conversou assim, não discutiu, mas debateu sobre esse assunto, né? E porque ela, assim, não conversamos em sessão, né? Ela é minha cliente, mas não conversamos em sessão. E ela veio contar que ela vai terminar com o namorado, né? Porque ele é, assim, sabe uma pessoa, ela fala que ele é insensível, ele é frio, ele não demonstra amor, e ela não aceita isso, né? Que ela é muito carinhosa, ela queria uma pessoa que fosse igual ela, né? E ela fala assim que ela acha que ele é até um pouco narcisista, porque ele não se preocupa, ele não pergunta, aquela pessoa totalmente assim alienada. E ela quer terminar, mas ela vai terminar assim com muita mágoa e até parece que raiva. E aí eu quis falar desse lado, né? E porque eu sinto assim, porque tem o lado dele que ele tem toda uma história assim com os pais, com a família, e que ele não teve isso, né? Então na minha cabeça ele não sabe demonstrar que ele não tem isso, né? No inconsciente dele. Mas ela não consegue entender esse lado, né? Então a gente começou assim a debater que aí como eu tenho muito isso de entender o lado das pessoas, às vezes eu sou julgada assim muito boazinha, ingênua, sabe? Mas assim eu sinto que eu sei entender por que que aquela pessoa é daquele jeito, sabe? Mas ela não consegue. Então ela vai terminar porque aí eu falei, tudo bem, ele não vai conseguir mudar, talvez, mas aí cabe a você sair de cena porque você não aceita esse comportamento, né? Mas é assim, eu acho que ela não pode obrigar ele a ter essa mudança, né? Porque ela acha que o que ela fala, que ela gostaria que ele fosse carinhoso, né? Que é fácil para ele, que é só ele fazer o que ela pede. Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer, né? Não, tô entendendo, sim. Na É. verdade, é uma falta de empatia dos dois. Porque ele não entende o que ela quer Não, e ele ela também não não entende entende. que ele não consegue entregar o que ela quer, né? Não, ele não consegue, parece que ele não sabe, que ele não consegue, né? E ela acha que é fácil, que é só fazer. Ela fala, não, é só fazer, é só ser carinhoso, é só ligar para mim, perguntar como que eu tô, né? Mas ele não tem essa consciência. Sim. E aí a gente tava assim, tipo assim, eu falando do meu lado, e sabe, ela não consegue entender também como eu entendo, né? Não, e aí ela não, de novo, ela não, ela tá ali magoada. Tá Então, nessa magoada. É. hora, ela não ouve. Tá doendo muito para ouvir isso. Eu percebi isso também. Teve hora que eu pensei assim, nada que eu falar agora não vai adiantar, né? Ela não quer ouvir, né? Não consegue também. Sim. É. A Uhum. gente tem muito problema. Assim, eu tenho certeza que grande parte, por isso que hoje em dia está muito comum esse curso de comunicação não violenta, né? Porque a grande parte das discussões, dos problemas, não é a mensagem, não é a intenção da fala, é o tom de voz, são as palavras usadas no momento errado, Aham. entende? É. Às vezes o grande problema não está na mensagem. É. Outra coisa, expectativa versus realidade. Porque às Também, vezes né? a gente Uhum. cria, às vezes não, a gente cria ali como é mais ou menos a pessoa. E É. aí, quando a Uhum. pessoa não é o que a gente gostaria que ela fosse, a gente cobra isso dela. Mas se você parar para analisar, a pessoa nunca te prometeu aquilo.
É porque para ela tá tudo bem ser daquele, para ele, né? No caso do namorado da minha amiga, para ele tá tudo bem ser da como ele é, né? Ele não conhece outro jeito de ser, Sim, mas ela não aceita. Aí eu falei assim, então aí é você que vai ter que sair de cena, né? é, Para buscar o que você, o que é importante para você, né? Falei para ela, sim, sim, né? exatamente, exatamente. É. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente, tá? Papel e caneta, todo mundo. E eu quero que vocês escrevam agora, eu vou fazer com vocês. Pode ser uma carta ou pode ser uma lista de tópicos mesmo, de coisas que você vai se perdoar. Coisas que vocês podem escrever tanto como um item, ou podem escrever uma carta para vocês mesmos se perdoando. Deixa eu colocar uma musiquinha pra gente. Vou dar 10 minutinhos. Quem terminar antes, me avisa.
Terminou, Bia? Meninas, quando terminar me avisa. Queria queimar essa carta. Então, começa a se preparar, Bia. Ver se tem algum lugar, se não queima depois ou só rasga. Tem algum lugar, algum potinho, alguma coisa que dê para queimar. A gente queima junto, senão só rasga, quem não puder. Eu vou dar tempo para todo mundo, tá? A gente vai escrevendo, pode escrever. Eu vou pegar o meu potinho, tá? Já é para rasgar já, Loreta? Não? Não, a gente vai fazer junto. Ah, tá. Vamos fazer junto. Tá? Valéria terminou? Tássia, me dá uma notícia aqui. Pegou o potinho, vai rasgar, Valéria? Tássia. Vamos indo. Então, fechem os... Vocês estão me ouvindo bem? Com a música? Então, fechem os olhos, respirem fundo. Em sua presença. Percebe como o coração ficou mais leve por escrever tudo isso? Se conecta com o amor dentro do seu coração, com a compaixão dentro do seu coração.
Peguem a cartinha de vez, se vocês forem queimar ou se vocês forem rasgar. Pode ir rasgando, mas eu quero que vocês vão intencionando, junto com esse fogo, junto com rasgar essa carta, todo esse sentimento vai indo embora. Os que você sente muito, você sente muito, você tão dura contigo, que você sente muito, você se perdoa, que você se perdoa por essa fase que você não sabia. Vai se despedindo de quem você foi até agora, se despedindo desse sentimento, se despedindo dessa pausa e aproveitando que a lua cheia, a gente agora vai intencionar o que a gente deseja ser daqui para frente. Mas antes, eu quero que vocês deixem papel e caneta por perto. Que antes, eu vou fazer um atendimento com vocês. Mas quando acabar, assim que abrir o olho, eu quero que vocês escrevam essa carta de compromisso com o seu futuro. Então, deixem o papel e a caneta aberto. Fechem os olhos, respirem fundo. Enchem o peito de ar. Solta. Mais uma vez, respira fundo. Enche o peito de ar e solta. Deixa o ar grudar dentro do seu coração. Eu vejo Jesus, Sananda e sua equipe se aproximando. E eles colocam a mão no seu coração, que está ferido, cheio de buraquinhos. Alguns com mais, outros com menos. Dentro do seu coração, você vai sentindo ele ser abastecido de um amor, porque agora tem espaço para esse amor. De repente você vê uma pessoa com capuz, com um manto fruta-cor diferenciado. E esse manto esconde você, sua essência mais genuína, sua porção mais elevada, está lá dentro de você.
essa porção ativa dentro de você, o seu poder, o seu amor. Ela guarda em que você não. E ela começa a passar a mão nos seus olhos, no seu terceiro olho. Terceiro olho que vai trazer para você uma nova visão sobre você, uma nova visão sobre o seu olhar, sobre você. Ela ativa em você a bondade, a autocompaixão, o amor. Ela vai sussurrar o que você vai escrever. Com o papel e a caneta, só escrevam sem julgar. Ela vai sussurrar o que você vai escrever. Uma carta de quem você é, verdadeiramente. Loreto, o som tá meio cortado, eu não entendi essa Só última escreve. Ela vai te intuir no que você vai escrever. Só escreve. sobre o quê? Eu não deu para ouvir. Conecta com a sua eu superior, como eu estava te levando até agora. Só escreve. Tá. Só escreve.
Quando eu terminar a minha vez, terminar o Minas. Quero que vocês agora fechem os olhos, segurem essa cara, essa roupa. Quero que você perceba que você está numa grande mata, verde escura, repleta de mangaia, pachamama, ginana, enamorro. Você olha para o céu, uma lua cheia linda, tipo, luas cheias é transbordar o nosso saber, transbordar tudo que está escrito nessa carta, transbordar tudo. Você entrega essa carta de forma segura. Com amor, você vai entregar para Pachamama e para a Mãe Lua. Lua, grande guardião das mulheres e de seus ciclos. Pede para ela te acolher, te ensinar a ser essa mulher que existe dentro dessa casa. A lua vai receber os seus pedidos. Você vai se conectar com Deus dentro de você, ser a vida, conectando o amor de Deus dentro do seu coração, intencionando que tudo que está escrito aí já é real, já é verdadeiro, já é fluido, já existe dentro do seu coração, de você. Fica aí
tempo que precisar. Aos pouquinhos vai voltando. Pode ir abrindo os olhos. Tudo bem, meninas? Como foi? Tudo bem? Valeu a pena? Seguinte, por 21 dias, vai ler essa cartinha quando acordar e antes de dormir, para lembrar quem você é. Depois desses 21 dias, a gente vai entregar para a Mãe Gaia. A gente vai enterrar. Pode até fazer uma cópia, tirar uma foto, mas esse aqui a gente vai enterrar com a semente, com a intenção de que a gente está plantando isso. Esses próximos 21 dias é para isso começar a entrar dentro do nosso cérebro. Depois a gente vai enterrar com a intenção de que isso foi plantado, que isso já é real e já é verdadeiro. Tá bom? Valeu a pena ficar aqui hoje? Então tá bom, meus amores. Deixa eu fechar o campo. Uma grande limpeza nesse campo, limpando o campo de cada uma das participantes, inclusive daquelas que estão vendo na gravação em qualquer tempo e espaço. Pedindo para Deus para fechar todos os campos abertos nas casas delas, fazendo uma grande limpeza, fechando e selando todos os campos aqui na minha casa, fechando e selando todos os portais que foram abertos, encerrando esse atendimento, e assim é, assim se faça. Também, meninas, também. Desejo encontrar vocês no curso de Madalena, que eu tenho certeza que vai ser muito lindo, tá bom? Se não, a gente se vê na próxima segunda-feira, tá bom? Ah, não, e aliás, amanhã eu tenho live, hein? Então vejo vocês também amanhã na live. Beijoca, gente. Tchau, tchau.